Deus seja louvado. Iniciemos esta santa reunião ministerial com assuntos do patrimônio, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar o hino 290. Duzentos e 299. Glória a Jesus. Juntos. Em nome de Jesus, eis-nos reunidos para aprender teu querer, ó Senhor. Conserva-nos, ó Deus, sempre unidos, pois dependemos de ti, Criador. Com reverência e fé te adoramos, onipotente Deus, Pai de amor. Pai-no, Senhor, do teu conhecimento, para que assim te possamos honrar. Tua palavra dá entendimento, e em justiça nos faz caminhar. Com reverência e fé te adoramos, onipotente Deus, Pai de amor. Habita em ti, ó Deus, sabedoria, toda ciência, glorioso Senhor. Tua eterna luz sempre nos guia na sã verdade, amor e temor. Com reverência e fé te adoramos, onipotente Deus, Pai de amor. Glória a Deus. Aleluia. Bem, caros irmãos, agora nós vamos nos ajoelhar para orarmos a Deus, clamar ao Senhor para nos ajudar, nos abençoar nesta santa reunião, nos dando em tudo a guia do seu Espírito Santo. Também os irmãos que estão online, estejam seguros, o Senhor está também junto de vocês com a sua santa presença. Verdade, estamos separados pela distância, mas para o Senhor não há distância. Ele está em todos os lugares e estará também com os irmãos que estão assistindo online esta santa reunião. Assim, juntos em santa comunhão, oremos a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Nosso bondoso Deus, eterno Pai que está no céu, e também dentro dos nossos corações, por grande misericórdia,
e bondade da tua parte. Assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos encontramos neste recinto, Senhor, deste complexo aqui em São Mateus, para, Senhor Deus, realizarmos esta reunião que tu tens preparado para os nossos irmãos que tratam diretamente de assuntos do patrimônio. Pedimos a Deus a tua presença, a tua guia e a tua boa direção. Agradecemos porque tu nos tem abençoado até o momento, dando a cada um de nós a condição de trabalhar, Senhor, neste setor da tua obra importante, no qual estamos procurando fazer o melhor. E te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que não falte em nós a tua força, o ânimo, a saúde também, o entendimento, para que possamos dar o melhor de nós, Senhor, para a tua obra. Tu nos tem ajudado, abençoado, e esperamos sinceramente que tu nos leves, Senhor Deus, até o final, fazendo a tua vontade e acrescentando-nos o que nos falta, porque reconhecemos que muita coisa ainda nos falta, mas tudo está nas tuas mãos. E te pedimos, Senhor Deus, queira preencher todos os vazios do nosso coração e da nossa alma, nos revestindo também dos dons, das virtudes que precisamos para te agradar em todo o nosso viver. Pedimos pela tua obra no nosso setor, bendito Deus, pedimos pelos irmãos do ministério, da administração, ajude a cada um, Senhor, para que possamos fazer o melhor. Pedimos pelo teu servo, nosso irmão Isaías, que viajou em missão da tua obra, queira ser com ele aonde estiver. Pedimos, Senhor, por todo o nosso ministério, do nosso setor. Pedimos também que tu abençoes as coletas, porque é grande a necessidade, mas tu tens tudo nas tuas mãos, Senhor. Assim, ó Deus, ajude-nos em tudo e te pedimos nesta manhã que tu nos mandes do céu o conselho da tua palavra, palavra que nos tem ajudado, Senhor Deus, a enfrentar dias difíceis e temos certeza que caminhando por ela nós alcançaremos o reino da tua glória. Sim, Senhor, pedimos pelos enfermos, temos muitos irmãos e irmãs enfermos entre nós. Socorre o teu povo por misericórdia. Tudo te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, bendito por toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Agora, irmãos, em santa comunhão, aguardemos o Senhor nos enviar o conselho da sua palavra. Deus seja louvado. Glória a Deus. Conta ali. Alguma coisa. A Deus. Um dos irmãos, Deus mostra alguma coisa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler, com a ajuda de Deus, e a guia do seu Santo Espírito, a Santa Palavra. Ele nos apontou a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Mas, por favor, um copo d'água. Ah, não, tem aqui, tem aqui. Deus abençoe. Segundo aos Coríntios, no capítulo 12.
a visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De uma assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Somente até aqui, irmãos. Caros irmãos, o Senhor apontou a leitura desta santa palavra. Onde é que está aqui relatado, irmãos, esta parte tão importante, tão sublime, que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Como nós ouvimos aqui, ele próprio não quis declarar-se como tendo recebido todas essas revelações, e foi, como ele disse, até o paraíso. Irmãos, é alguma coisa que não foi dada a qualquer um. Deus o escolheu para isto. Mas ele ainda dizia que se fora no corpo ou fora do corpo, ele não sabia. Disse que Deus o sabe, como aconteceu com ele. Mas o importante é que ele recebeu e viu coisas das quais ele não pôde falar e nem escrever. Que foram visões e revelações. Se ele tivesse relatado para muitos, ia parecer uma loucura. Sequer não iriam acreditar no que ele dissesse. Porque acontece isso. Quantas vezes o Senhor mostra alguma coisa para algum irmão, ou que seja para alguma irmã, e se a pessoa relata a outra, aquele que ouve, duvida. Porque não está na mesma estatura, não está no mesmo grau de espiritualidade. Por isso, o apóstolo guardou consigo esse segredo. Ele se manteve na humildade, não quis ser maior do que ninguém, mais importante que qualquer um, mas se colocou num caminho de humildade. Bem-aventurados somos todos nós
E mesmo que tenhamos alcançado da parte de Deus cargos, ministérios, funções, de grande importância ou de menor importância, mas que cada um se mantenha na humildade. Porque a palavra também nos diz que aquele que tem se dará, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, irmãos, é o conselho que o Senhor nos manda nesta manhã por esta palavra. Irmãos, em tudo o que lhe aconteceu, por permissão de Deus, veio sobre ele, como ele mesmo disse aqui, um espinho na carne. Irmãos, quem viveu no interior, na época da infância, e andávamos descalços, e de vez em quando um espinho entrava no nosso pé. Irmãos, ele trazia muito sofrimento, muita dor. E nós tínhamos que recorrer, muitas vezes, à própria mãe para arrancar o espinho. Também ela era dolorido, que ela tinha que usar uma agulha, perfurar o lugar do espinho para poder arrancá-lo. Então, quem já teve esse problema, já passou por isso, entende o que é um espinho na carne. É alguma coisa que tira a tua paz. Que à medida que você caminha e pisa, aquilo dói. Apesar que aqui no caso de Paulo, provavelmente o espinho não era no pé, mas ele também não declarou em que parte do corpo estava o espinho. Poderia ser uma enfermidade, como provavelmente era. Tem muita discussão sobre que tipo de enfermidade seria esta, mas tem alguma indicação na própria palavra do que poderia ser este problema. Numa epístola que ele escreveu aos Gálatas, ele diz isso. Se possível fosse, eu arrancaria até os meus olhos para dar a vocês. Querendo dizer, não é possível, porque eu devo ter, podemos entender isto, algum problema nos olhos. Ele não iria dar para um irmão alguma coisa defeituosa, alguma coisa que não trouxesse benefício. Então podemos entender que ele teria algum problema na visão, talvez até motivado pela aparição do Senhor Jesus na vida dele, no caminho de Damasco. Ele ficou cego por 3 dias. Irmãos, tem alguma coisa que indica que ficou alguma sequela nos seus olhos, exatamente para isso, para ele não se engrandecer com o nível de revelação que ele alcançou. Irmãos, vamos entender. Ele diz aqui que foi até o paraíso. Não é para qualquer um isso, irmãos. Privilégio muito grande. Um homem que chegou ao paraíso. Também nos lembramos de Moisés, que teve um contato muito direto com o Senhor Deus. Desejou ver a Deus. O Senhor lhe disse que não era possível. Nenhum homem, vendo a face de Deus, poderia continuar vivo. O Senhor disse a ele, a Moisés, esconde-te na penha, na rocha, que eu vou passar e você me verá de costas. E assim aconteceu. Moisés se escondeu numa fenda que havia naquela rocha, naquela penha, e o Senhor passou e ele viu o Senhor pelas costas. Isto também quer dizer, quem quiser ver o Senhor Deus, se esconda na penha, se esconda na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, este espinho na carne de Paulo, ele tinha um sentido. Manter Paulo na humildade. Isso, irmãos, mesmo que não tenhamos nenhum espinho na nossa carne, mas vamos nos manter no caminho da humildade. Que ninguém queira ser mais que os outros,
mais entendido, mais sábio, mais virtuoso. Cada um de nós tem uma porção. O Senhor nos dá uma porção a cada um. Vamos servir a Deus com a porção que Ele nos deu, na medida que Ele nos deu. Se Ele quiser acrescentar, louvado seja Deus. Se Ele nos mantiver na porção que Ele nos deu, louvado seja Deus. O importante é a nossa dedicação a servi-lo com o melhor que nós tivermos. Com boa vontade, com disposição, com sabedoria, com pureza. E assim nós vamos caminhando, irmãos, passo a passo, até chegarmos à estatura de varões perfeitos, que é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Com espinho ou sem espinho, vamos servir ao Senhor com alegria, conservando a humildade dentro dos nossos corações. É o que o Senhor nos trouxe. Deus seja louvado. Agora, irmãos, os irmãos que estão online, os nossos irmãos aqui do patrimônio vão assumir, vão dar as instruções necessárias para todos os irmãos. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, a gente vai dar início no nosso treinamento, já agradecendo os irmãos, né, pela participação, por essa reunião, treinamento, né? Agradecendo os irmãos pela participação, passando para os irmãos que esse treinamento, ele nunca houve dessa forma, né? A gente já pede perdão para os irmãos, se tiver algum erro, alguma falha, tá certo? Ela nunca aconteceu dessa forma online, tá certo? O ano passado foi presencial, na Igreja do Jardim Sapopemba, e esse ano a gente resolveu fazer desta forma. Esse treinamento, ele é anual, tá certo? Ele é para atender o nosso manual administrativo, seção 14, BRAS, tá certo? Para ter uma orientação de gestão de processos, tá certo? Do movimento dos bens móveis. Aqui, o irmão Rogério depois vai começar, após a minha fala, fazer a leitura da apresentação, e os irmãos podem fazer, tendo dúvida, podem fazer as perguntas, tá? Lá no chat, lá no PIR, o irmão Kleber vai explicar para os irmãos a forma de poder estar fazendo essas perguntas, tá bom? E vai ser disponibilizado também a lista de presença no decorrer da apresentação, tá bom? Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Rapidamente, eu gostaria de fazer alguns comentários referente à parte de pesquisas, de respostas, perguntas e respostas. Nós desativamos o chat, tá? E criamos aí um caminho específico para os irmãos perguntar. Então, aí na tela dos irmãos, no Teams, vai ter um ícone de uma bolinha de diálogo e um sinal de interrogação. E embaixo vai estar a letra P, o Ezinho comercial e o R. Então, todas as dúvidas que os irmãos tiverem, tá? Por favor, entra nessa sessão, que é a sessão de perguntas e respostas, e os irmãos façam ali a pergunta. Nós temos aqui uma equipe que vai estar de prontidão e vai repassar para o irmão apresentador, que no caso será o nosso irmão Rogério, que vai estar fazendo as respostas dessas dúvidas dos irmãos, tá bom? Qualquer dúvida também pode, se o irmão tiver com dificuldade, pode passar aqui para o irmão Sérgio Melo, para o irmão Júnior, que a gente vai estar aqui de prontidão para poder resolver e sanar todas as dúvidas. Então, acho que podemos começar com a apresentação.
Deus seja louvado. Pode compartilhar a tela. Deus seja louvado. Amém. Compartilhar a apresentação com os irmãos. Continua aqui. Maravilha. Bom, irmãos, conforme os irmãos já têm falado, durante a apresentação aqui a gente não vai conseguir ver as perguntas, mas tem os irmãos aqui, irmão Carlos, irmão Cléber, irmão Júnior, irmão Sérgio, irmãos vão ter acesso. Então, havendo perguntas no chat, lá no PIR, a gente consegue acessar. Bom, acredito que muitos irmãos que estão conosco aqui já têm participado, mas também acreditamos que tem alguns irmãos novos, né? Então, a nossa agenda desse treinamento de hoje, nós vamos passar o manual administrativo, que é sobre a gestão do imobilizado, e aí nós vamos ter a questão do organograma do patrimônio no nosso setor especificamente, e aí a gente entra dentro do assunto dos formulários, que é o que normalmente gera mais dúvida nas localidades, tá ok? Então, aqui para os irmãos ter uma observação aqui sobre como está dividido o nosso setor, nós temos 52 casas de oração, sendo aqui Central São Mateus, né, onde está marcado no mapa, e aí todas essas casas de oração, logicamente, elas vão ter o seu imobilizado, né, vamos dizer assim, os seus itens de bens imóveis, de bens móveis. E aí Deus deu a graça de, no nosso setor, nessas 52 casas de oração, dividir em 3 grupos, né? Que o irmão Carlos fica com uma quantidade, o irmão Júnior e o irmão Rogério. Isso para poder facilitar, para dar um apoio mais de perto na dúvida e no acompanhamento dos irmãos na localidade. Então aqui a gente tem esse mapa, os irmãos conseguem ter uma visão aí, a Central São Mateus. Como que está dividido hoje a questão de atendimento às localidades, né? Nós temos no setor aqui o nosso irmão Denner, irmão José Paim, que são os assessores mais antigos, né? Sendo o irmão Denner como coordenador. E aí nós temos o irmão Carlos Mendonça, que também é assessor, e o irmão Carlos Mendonça está com o grupo número 1, que depois, ao decorrer do treinamento aqui da apresentação, os irmãos vão ver como estão divididos esses grupos. E temos também o nosso irmão Júnior, que está com o grupo 2, e o irmão Rogério com o grupo 3. Alguns irmãos já têm conhecimento que, dependendo da dúvida referente a processos, a procedimento, a preenchimentos, entre em contato com um desses 3 irmãos, o irmão Carlos, o irmão Júnior e o irmão Rogério, e é possível, às quartas-feiras, mediante marcar antecipadamente, a gente consegue acompanhar mais de perto, tirar alguma dúvida, até ajudar a preencher ou receber algum documento aqui na cidade de São Mateus, na Casa de Oração da cidade de São Mateus. Bom, vamos lá. Objetivo, controle. O controle patrimonial dos bens móveis, além da obrigatoriedade sobre as leis, demonstra em qualquer entidade o grau de organização e transparência na gestão do seu patrimônio. A congregação, irmãos, como os irmãos já sabem, a gente preza muito pela qualidade da transparência na gestão dos ativos, né? Logicamente, em qualquer parte da congregação, mas especificamente no pilar de ativos de bens móveis, a gente tem que ter uma transparência, ou seja, o que tem na congregação de banco, de tribuna, caixa de som, geladeira, tudo que tem dentro da congregação tem que estar cadastrado, tem que estar catalogado, tem que ter um número de registro, e esse acompanhamento, logicamente, ao longo do tempo, um imóvel fica obsoleto, ou ele vem a ser substituído por qualquer que seja o motivo, tem que haver uma atualização desses itens. Então, a parte de controle, que é o que os irmãos que estão participando do treinamento têm essa responsabilidade nas suas localidades, nas suas comuns, ela fica bem clara nesse item aqui sobre a questão do patrimônio da congregação cristã no Brasil. Transparência. Tal clareza colabora na prestação de contas dos gestores e administradores responsáveis por tais ativos.
visto que tem a obrigação de salvaguardá-los, inclusive quanto à movimentação entre casas de orações. É o que nós estávamos falando no outro slide, né? Se de repente precisar fazer uma movimentação ou aquisição de um bem da casa de oração, ele não é de qualquer forma que ele é feito. Precisa ter uma transparência na gestão desse ativo, em termos de nota fiscal, qual o nome do bem, se é uma mesa, se é um móvel, uma tribuna, por exemplo, um ventilador que seja. Então, precisa ter aonde está, se vai sair da casa de oração, se vai para outro lugar, tudo isso tem que estar catalogado, os responsáveis têm que ter toda essa anotação, porque caso seja, em algum momento, requerido, essa informação ela tem que estar bem clara e de fácil acesso, tá ok? Gestão. Zelar, cuidar, documentar e orientar o Ministério e a Irmandade sobre os procedimentos para transferências, baixas e recebimentos de doações de bens móveis, controle físico. A questão de gestão, irmãos, nas localidades, os irmãos que estão participando, ela é muito importante. Por quê? Ela é, vamos dizer assim, o conteúdo chave de toda a organização dos bens ativos que tem dos ativos que tem na casa de oração. Então, quando fala lá, zelar, cuidar, documentar e orientar o Ministério e a Irmandade, é justamente nesse quesito. Zelar, justamente que a gente tem os bancos, tem tribuna, tem os aparelhos de som, tem os ativos na casa de oração. Uma vez que nós não zelarmos, a probabilidade de nós termos a quebra ou o extravio desse bem, ela aumenta. E, logicamente, nós zelando, né, e orientando, os irmãos na localidade orientando para que se zele desses itens na casa de oração, nós vamos ter esse patrimônio durando por bem mais tempo, né? Documentar e orientar o Ministério e a Irmandade sobre o procedimento para transferências, baixas, recebimentos e doações. O que acontece? Às vezes a Irmandade quer doar. Ah, irmão, tem uma geladeira lá na minha comum e a gente entende que ela não está no seu melhor momento, está dando problema, e aí tem um irmão, uma irmã que quer doar. Todo esse processo tem que primeiro passar pelo Ministério, e aí os irmãos têm que conversar com o Ministério e orientar sobre a questão de documentação. Usando o exemplo da geladeira, por exemplo, se for doação, nenhuma doação, a nota fiscal pode vir em nome da congregação, irmãos. É muito importante essa informação. Se é doação, a nota fiscal desse bem, ele tem que vir no nome do doador. E aí os irmãos na localidade vão preencher um documento, que a gente vai ver logo mais para frente, que é um formulário de doação. Por quê? Não tem lógica, irmão, se um bem ele é comprado com CNPJ da congregação e ser doado para a congregação. Não faz sentido a congregação doar para a congregação. Inclusive, nós temos até a questão financeira, porque se veio uma doação em nome da congregação e a nota fiscal está no nome da congregação, como que nós vamos justificar a entrada dessa nota fiscal, o gasto, sem ele ter saído o dinheiro da coleta? Então, é muito importante que os irmãos tenham essa clareza de que nenhuma doação ela pode ter a nota fiscal em nome da congregação cristã no Brasil. Toda doação ela tem que ser em nota fiscal em nome do doador. Tá certo, irmãos? E essa orientação, os irmãos na localidade, após esse treinamento, é importante passar para o Ministério também, porque muitas vezes a doação, os irmãos, as irmãs procuram muitas vezes o Ministério para fazer essa doação. Então, é importante que o Ministério, na casa de oração, receba também essas orientações, para poder saber instruir também quem estiver doando o bem. Sobre baixa e transferências, da mesma forma, se tiver que haver baixa ou transferência, tem que ser comunicado ao Ministério. O Ministério, havendo dúvida, vai falar com a administração aqui no setor Carrão, e aí vai ter uma orientação correta sobre transferência e baixas. A gente não pode, em nenhum momento, pegar um item, um bem da congregação, um banco, uma escada, um bem da congregação e doar para alguém ou dar baixa sem que seja feito preenchimentos de formulário com anuência e assinatura do Ministério. Tá ok, irmãos? O próximo, equipe. Nós, colaboradores do patrimônio, não temos poder sobre os bens. O nosso trabalho é documentar e zelar por todos os bens dentro da casa de oração. Irmãos, esse grupo que está participando desse treinamento,
inclusive nós aqui, não é porque nós temos essa responsabilidade na obra de tratar dos bens móveis que nós temos autoridade sobre eles, de forma nenhuma. Não tem, assim, não temos autoridade, por exemplo, vamos falar com o irmão Carlos, tem uma escada lá, eu vou dar para o irmão que está precisando lá, o irmão Carlos vai autorizar. Não, nós não temos poder sobre o bem. O que ocorre é que nós temos uma incumbência, nós temos a responsabilidade de ajudar os irmãos na parte de orientação de documentação e do procedimento, que existe um procedimento escrito na Congregação Cristã do Brasil sobre movimentação de bens móveis. Então, nós conseguimos orientar os irmãos, mas nós não temos autoridade sobre o bem. Todo e qualquer movimentação, como foi falado, tem que passar pelo ministério, tem que ter a anuência do ministério e tem que ter documentação preenchida e assinada. Tá ok, irmãos? Orientação. Sempre orientar sobre os procedimentos e documentar as decisões tomadas pelo Ministério Local. É o que nós estávamos falando, né? Nós que estamos participando desse treinamento, nós estamos como um link orientador, vamos dizer assim, mas sempre com a anuência do Ministério. Então, o Ministério, havendo dúvida ou não, os irmãos participam ao Ministério, qualquer movimentação de bem na casa de oração, o Ministério vai analisar, vai verificar, e havendo anuência do Ministério, aí sim é preenchida toda a documentação para prosseguir com a movimentação ou descarte do bem, ou até aquisição. Atenção! As compras de bens móveis não podem ser feitas pela casa de oração, somente pela administração. Irmãos, é muito importante, quando houver compras em nome da congregação, porque, como foi falado, havendo o CNPJ numa nota fiscal de um bem imóvel, nós estamos aumentando o ativo da congregação. Tudo na casa de oração, ela tem um valor. Tudo, uma mesa, uma cadeira, um som, um banco, tudo isso tem valor comercial, tem valor em termos financeiros. Quando a congregação compra, adquire qualquer item e tem lá o CNPJ da congregação, esse valor ele é inserido na receita da congregação. E aqui nós estamos falando receita em termos de valores, né? Em termos financeiros. Então, toda vez que é adquirido algo, ele aumenta a receita da congregação. E a congregação, ela tem que, logicamente, como nós lemos ali a questão da transparência e a clareza, ela tem que responder aos órgãos fiscais. Então, nós não podemos, aleatoriamente, aumentar os ativos da congregação. Então, qualquer compra de bens móveis, ela tem que ser feita pela administração. Por que pela administração? Vai ser levado em reunião, vai ser analisado o que vai ser adquirido, vai ser analisada a questão de valores, como vai ser adquirido, de que forma. E aí, com a anuência do Ministério do Setor e a administração, aí sim esse bem vai ser adquirido. Mas a casa de oração, ela não pode, por exemplo, nós vamos comprar para nossa conta aqui, sem comunicar a administração, vamos comprar bancos aqui. Vamos comprar um aparelho de som novo. Tem que comunicar a administração do setor. Tá ok, irmãos? Baixas. Bens que não fazem mais parte do inventário antes da baixa, é preciso aprovação em reunião ministerial. Isso aqui ele reforça, irmãos, o que nós estamos falando alguns slides. A casa de oração ela não pode simplesmente dar baixa em nenhum bem lá, que, como já foi falado, ele representa um número financeiro, um ativo nos itens da Congregação Cristã do Brasil. Ele não pode simplesmente ser dado baixa sem que o Ministério e a administração fiquem sabendo, justamente pelo controle e transparência. Senão, o que acontece? Uma congregação é muito grande. Se cada casa de oração ela fizer isso, não houver uma comunicação, a gente perde o que foi falado nos primeiros slides. A gente perde a transparência, perde a clareza, e aí a gente vai perder também o controle sobre os bens da congregação. E aí, eventualmente, numa fiscalização ou algo desse tipo, a gente não demonstra uma qualidade nos nossos ativos e a gente pode até sofrer alguma sanção penal aí por parte fiscal, por não ter um controle dos nossos bens e ativos, tá bom? Gestão do imobilizado. A conferência deve ser... Essa gestão, irmãos, como que ela vai ser feita? Antes de apresentar esses slides, os irmãos que estão participando desse treinamento,
receberam, o ano passado aqui conosco em São Mateus, etiquetas, receberam impresso todos os ativos de cada casa de oração, então tem lá a quantidade de bancos, a sua metragem, tem a quantidade de caixa de som, tem a quantidade de computador na igreja, tem a quantidade de tribuna, estantes, etc. E aí, a localidade, ela tem que fazer uma atualização, né, uma gestão desse mobilizado, que é pegar esses formulários que nós entregamos e fazer uma conferência em loco, na casa de oração, do que está de acordo com o sistema e o que não está. Então, esses próximos slides aqui, nós vamos passar passo a passo como essa conferência, como essa gestão deve ser feita na casa de oração, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, a conferência deve ser feita sempre por 2 irmãos. Existem os irmãos que estão participando desse treinamento, o ideal é que cada casa de oração tenha 2 irmãos, e aí essa conferência tem que ser feita em 2. O irmão da trena, o irmão da prancheta, o irmão da trena vê o bem, canta o código do bem. O código, ele é literalmente um código de barra. Cada ativo imobiliário que tem na casa de oração, ele tem um número e um código de barra. Então, um irmão com uma trena, por exemplo, ele vai lá no banco e mede. Esse banco aqui, ele tem 2,30. E aí o irmão que está na prancheta, ele vai olhar naquela lista que nós entregamos para os irmãos e vai procurar o banco de 2,30. E vai, tá ok. Aí vai para o próximo banco, o outro banco tem 2,40. O irmão vai procurar lá, vai achar o banco de 2,40 e vai anotar. Eu achei outro banco de 2,30. Nós temos 15 bancos de 2,30. O irmão da prancheta vai confirmar, realmente, bateu. Não, nós temos aqui na casa de oração, devido à questão do corredor, acessibilidades, cadeira de roda, nós tivemos que alterar a metragem dos bancos. Os irmãos vão anotar numa prancheta isso aí. Por exemplo, lá na folha que nós entregamos, o banco tem 3 metros, só que na localidade o banco está com 2,80. Os irmãos anotam a numeração, a medida correta que está na localidade, e aí depois traz para nós aqui no setor e nós vamos atualizar o sistema de acordo com o que está na casa de oração. Ok? O irmão da prancheta escreve ok, como foi falado. Outros inventários também podem ocorrer. Esse que nós passamos, irmãos, ele acontece anualmente, que é uma atualização e uma gestão do imobilizado. Mas existem outras possibilidades em que esses itens eles podem sofrer alteração. Por exemplo, nós temos antes de abertura de um novo templo. Quando vai se inaugurar uma casa de oração, a probabilidade de haver itens novos adquiridos durante a congregação, bancada nova, tribuna, som, ela é muito grande. Então, antes de abrir também uma casa de oração, precisa ser feito essa gestão do imobilizado. Os slides anteriores, nós falamos de uma casa de oração que está em funcionamento, uma vez por ano é feita essa conferência, e agora nós estamos falando de uma casa de oração que estava fechada, seja por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Antes de abrir, é feita uma atualização desse mobilizado, ok? Antes e depois de uma reforma, e depois da abertura de um novo templo da antiga casa de oração. A casa de oração fechou para reformar. Guardou a bancada, guardou a tribuna, guardou lá o órgão, e aí, depois dessa reforma, vai inaugurar. Tem que ser feita uma nova atualização dessa gestão dos imobilizados na casa de oração também. Vamos lá, irmãos. Perda ou extravio? Vou voltar aqui. Perda ou extravio. Nós temos uma frase bem comum aqui, né? Bem conhecida. É impossível extraviar um bem como uma geladeira, um fogão, um computador, uma tribuna. O que essa frase quer dizer, irmãos? Que todos os anos a gente passa. Não tem como a gente chegar numa localidade na hora com a prancheta lá, os irmãos vão conferir os itens e falar assim, a tribuna sumiu, não está aqui. Onde está? Vamos ver com o encarregado de manutenção. Não sei. Vamos ver com o ministério, não sei. Essa frase, ela explica o quê, irmãos? Dependendo do bem, dependendo do ativo na casa de oração, é impossível que saia da casa de oração sem que alguém saiba. São itens grandes, são itens de fácil percepção, e então, para sair, alguém tem que autorizar, alguém tem que saber, não tem como, logicamente, exceto no caso de furto, né? Mas se houver furto, é um caso atípico. Mas a gente coloca isso aqui porque, irmãos, na hora que for fazer a verificação,
Nós não podemos aceitar que na folha vem escrito assim, esse item não está na casa de oração e a gente não sabe o que aconteceu. Porque sempre alguém vai saber, irmãos, ou o encarregado de manutenção, ou o ministério, como foi falado nos slides anteriores. Qualquer movimentação precisa ter a anuência do ministério. Então, se um item some da casa de oração, alguém com certeza vai saber. Não tem como extraviar sem alguém não ter ciência. Obsolescência. É necessário alguém com autoridade para declarar um item obsoleto, né? Nós colocamos alguns itens aqui, né? Atenção, um órgão usado pode ser dado como parte de um pagamento de um novo, mas não pode ser dado para alguém que doou um órgão novo. Um órgão usado pode ser reformado, transferido para uma outra localidade carente, mas não pode ser doado. Irmãos, a localidade, a Congregação Cristã do Brasil, ela não pode fazer doação dos seus ativos imobiliários. Todo ativo, ele tem um número, ele está numa base de dados, ele está cadastrado numa localidade com um número específico daquela localidade. Por exemplo, cidade de São Mateus, o banco do salão lá na cidade de São Mateus, ele tem um número específico na casa de oração da cidade de São Mateus, do salão da casa de oração da cidade de São Mateus. O banco, por exemplo, que está no prédio da Piedade de cidade de São Mateus, ele já é um outro número, já é um outro ativo, uma outra localidade dentro das documentações da casa de oração. Então, irmãos, nós não podemos doar alguma coisa simplesmente porque ficou obsoleto dessa forma. Por quê? Precisa ser dado uma baixa antes, é preciso fazer o formulário, ver para onde vai, se realmente está obsoleto. A gente, para falar que um item está obsoleto, precisa passar pela administração primeiro, irmãos. Tá ok? Se os irmãos tiverem dúvidas, que eu acredito que vão ter, depois vai mandando no chat lá para os irmãos. Formulário. Os irmãos querem fazer alguma consideração antes de seguir? Se quiser fazer uma consideração, aproveita. Está disponível no perguntas e respostas a lista de presença. Tá, o irmão Cleber passou aqui que é a lista de presença, irmãos, já está disponível para os irmãos acessarem lá. Nós vamos entrar agora na parte de formulários. Isso também teve uma pergunta do irmão lá do Encanto do Sol, que se vai estar disponível esse material, se vai ser disponibilizado para eles. Vai, nós vamos colocar, nós temos um grupo com os irmãos que fazem parte do ativo, os bens móveis de cada localidade. Inclusive, aproveitando, irmãos, as localidades, caso houve alguma mudança do irmão que é responsável lá pelos bens móveis daquela casa de oração, às vezes mudou de comum, ou às vezes mudou de cargo, de função e não está mais, quando nós disponibilizarmos essa apresentação lá no grupo dos irmãos, vai ter uma parte na apresentação com o nome e o número do celular desses irmãos que hoje, para nós aqui, são os representantes dos bens móveis em vossas comuns. Caso houver alteração, depois os irmãos mandam no particular para nós. Irmão Rogério, irmão Carlos, irmão Júnior, a comum X, o irmão que era lá, o irmão José, não é mais, agora é o irmão Antônio. O irmão José mas o número do celular dele mudou. Manda no particular e nós vamos fazer a atualização do banco de dados nosso aqui, tá ok? Mas vai ser disponibilizado para os irmãos essa apresentação. Ele já está como apresentador, é só desmontar e falar. Quer passar alguma coisa, no caso eu vou entrar nos formulários. Posso seguir? Pode. Bom, irmãos, a gente durante esse treinamento vem falando de apresentação de formulários. Tem formulário disso, formulário daquilo, a gente vem falando aqui bastante. Então aqui nós vamos colocar na tela para os irmãos e vamos passar de uma forma mais sucinta os formulários que existem e para que serve cada um. Logicamente que depois, isso aqui é um treinamento, surgindo dúvidas, né, os irmãos vão ter nosso contato e aí no particular a gente atende cada localidade. Vou colocar na tela aqui, nós vamos começar pelo 14.1. O formulário 14.1, irmãos, ele é uma declaração de doação. Então, um irmão, ele sentiu de doar um bem, conversou com o ministério, conversou com a localidade, vai ser feita uma doação, ele adquiriu com a nota fiscal em nome do doador,
E aí, junto com esse item que vai ser doado, junto com a nota fiscal, tem que ter um formulário padrão da congregação, que nós denominamos formulário 14.1, que ele é a declaração de doação desse item. Então, ele vai ter lá administração São Paulo, cidade de São Paulo, setor Carrão. Embaixo aqui vai o CNPJ da administração. No nosso caso aqui, a gente vai colocar, depois vai preencher com o CNPJ da congregação. O número do relatório, irmãos, é o número do relatório correspondente à casa de oração que está recebendo o bem. Então, por exemplo, cidade de São Mateus, tem lá o número do relatório, vai ser preenchido 500, né? 21005 São Mateus, por exemplo. 210015 é cidade de São Mateus, é um número de relatório, vai ser preenchido aqui. E na frente, a descrição da casa de oração. Então, vai o número do relatório e na frente a descrição da casa de oração. No item B aqui, os irmãos vão marcar com um X, por exemplo, alimento, cozinha da obra, aplicação da doação, material de construção ou patrimônio bem imóvel. Então, vai ser doado, por exemplo, lá um ventilador, um exemplo, né? Logicamente, vai conversar com o ministério, vai passar pela administração, se a administração, o ministério, todos estiverem de acordo, a compra for feita com uma nota fiscal em nome do doador, aí vai ter aqui, patrimônio bem imóvel, né? Se for material de construção, X no material de construção. Embaixo, no campo C, vai a descrição desse material que está sendo doado. Aí aqui é um campo livre, irmãos. Os irmãos façam uma descrição bem clara do que está sendo doado. E aí escreve de próprio punho. Número da nota fiscal, data da emissão, valor e fornecedor. A nota fiscal, irmãos, ela é a comprovação da compra de qualquer item, de qualquer bem, de qualquer ativo. Então, a nota fiscal ela é muito importante. Por que a gente frisa a questão da nota fiscal? Os irmãos vão ver aqui embaixo, ó. Declaramos que estamos doando à congregação cristã no Brasil o bem acima descrito, de nossa propriedade, livre e desembaraço de dívidas e ônus, para uso na casa de oração acima identificada. Então, a frase de declaração ela é bem clara. E aí tem aqui os campos, não sei se dá para ver onde eu vou colocar aqui o mouse, dá para ver, né? Vai marcar com um X, uma das três opções. A primeira, o bem tem mais de 5 anos de uso e o documento fiscal de aquisição está anexo. Quando fala bem, é o ativo que está sendo doado. Tem mais de 5 anos de uso e o documento fiscal de aquisição está anexo. A pessoa está doando um bem e ele tem mais de 5 anos. Estava lá na casa dele, em algum ambiente, tem mais de 5 anos, está em bom uso, vamos supor, um tanquinho, vai doar um tanquinho. Está em bom uso, tem a nota fiscal. Aí os irmãos marcam com X. Ah, não, ele não tem. Então está escrito aqui, ó, o bem tem mais de 5 anos de uso, porém o documento fiscal de aquisição foi extraviado. Então a pessoa tem lá um tanquinho, uma máquina de lavar, está em bom uso, vai doar para a casa de oração, só que não tem a nota fiscal. Ele tem mais de 5 anos, marca o X aqui. O bem tem até 5 anos de uso e o documento fiscal de aquisição está anexo. Irmãos, muita atenção aqui. Percebam que só existem 3 opções. 2 delas que o bem tem mais de 5 anos de uso, com ou sem nota fiscal, e só um item em que o bem tem até 5 anos, ou seja, menos de 5 anos e o documento de aquisição fiscal. A observação aqui, irmãos, que a gente pede a atenção dos irmãos é que se o bem, o ativo, ele tiver menos de 5 anos e não tiver nota fiscal, nós não podemos aceitar esse bem como doação. Por quê, irmãos? Existe uma lei fiscal que é sobre a prescrição desse item. Só é considerado prescrito a condição fiscal desse item se ele tiver mais de 5 anos. Então, a congregação, para não infringir uma lei fiscal, vamos dizer assim, ela não pode receber uma doação de um item com menos de 5 anos que não tem nota fiscal. Ele é obrigado a ter nota fiscal se tiver menos de 5 anos. É por isso que no campo aqui de doação, para itens com menos de 5 anos, ele só tem essa opção aqui, ó. O bem tem até 5 anos e o documento fiscal de aquisição está anexo. Ah, Monjair, por que não tem a opção aqui, tem até 5 anos e o bem fiscal
e a nota fiscal não está anexo, porque nós não podemos aceitar esse tipo de situação, não podemos receber o bem sem nota fiscal se ele tiver até 5 anos. Se tiver mais de 5 anos, nós podemos, porque ele já prescreveu o seu período fiscal, vamos dizer assim. Não sei se ficou claro, mas aí depois, no particular, se os irmãos houver dúvidas, os irmãos entrem em contato com a gente. Aí, seguindo, por ser verdade, firmamos esta declaração. Local e data, né? Coloca lá São Paulo, dia tal do mês tal, ano tal. E aí, aqui vem as informações do doador. Se for casado, então vai o nome do esposo e da esposa, vice-versa, né? Se não, aí vai o nome do doador. Termo de aceite do bem. A Congregação Cristã no Brasil aceita a presente doação, sendo responsável por ela a partir desta data. Aí vai aqui a data que recebeu, o nome do irmão da administração aqui no setor e a assinatura aqui dos irmãos. Só os irmãos assessores aqui em São Mateus, para poder dar o aceite de recebimento desse bem. Com a nota fiscal, com o bem, com essa declaração, aí nós vamos conseguir colocar na parte de documentação, né, da congregação, a inserção desse bem, a entrada desse bem. Aí ele vai fazer parte do ativo, e aí, logicamente, ele vai ter um valor agregado nos ativos da Congregação Cristã no Brasil. 14.2, ocorrência de entrada de bens. Esse aqui, ele vai acompanhar o formulário 14.1. Por quê? Esse formulário, ele declara que entrou um bem novo na congregação. Bem novo não no sentido de idade, bem novo porque não tinha e ele entrou. Então, esse aqui ele tem que, se houve uma doação, logicamente, esse aqui ele vai acompanhar. Então, ele tem lá, ocorrência de entrada de bens móveis, é o formulário 14.2, o cabeçalho mantém o mesmo, né? E aí vai o CNPJ, o número do relatório, a casa de oração. Porém, aqui no item B, ele tem um motivo da entrada. Se foi uma transferência recebida ou se foi uma doação. Então, por exemplo, uma casa de oração fechou e tinha lá os bancos, e esses bancos vão ser usados numa outra casa de oração dentro do nosso setor, uma casa de oração dentro do nosso setor, e aí recebeu essa bancada. Então, aqui o motivo vai ser transferência recebida. Ou, se for doação, como nós lemos no 14.1. Descrição do motivo, e aí, né, escreve lá o que está recebendo e o motivo. A localidade de origem quando for transferência recebida. Então, vai ter lá administração São Paulo, setor Carrão, número do relatório da casa de oração que está transferindo. Então, a casa de oração fechou. Vamos dar um exemplo. A casa de oração A fechou e os bancos da casa de oração A vai ser usado na casa de oração B. Então, aqui fica a administração, o setor, número do relatório da casa de oração A e o nome da casa de oração A, porque foi ela que tinha origem. Embaixo, os dados do bem. Aí coloca lá o tipo do bem, a quantidade, a descrição, né? Banco de 2,40 metros, né? O valor de aquisição, os irmãos não precisam preencher. Se nós fornecemos a folha, quando nós fornecemos aquela folha que nós entregamos para os irmãos o ano passado, ela tem um valor lá. Se no caso aqui da casa de oração A, que está cedendo bem, ela tiver a folha com o valor, a gente pode usar o que está lá atualizado. Mas se os irmãos tiverem dúvida, não preencham esse item aqui, deixa que a gente coloca depois. E o local do bem, se ele vai para o salão, se ele vai para a cozinha, se ele vai, né, para a secretaria, etc. Administração na casa de oração, que é um dos irmãos que estão participando por esse treinamento aqui. Assinatura. O ministério, nome e assinatura. E aqui vai a administração, que é no nosso setor aqui. O irmão da administração aqui e a assinatura. E embaixo aqui, irmãos, nós temos 3 vias. Por quê? Uma fica no setor, uma fica com a casa de oração A, que mandou esses bancos para a casa de oração B, e a outra fica com a casa de oração B. Tudo isso para nós termos controles. Se precisar saber, fechou a casa de oração, para onde foi os bancos? Tem os documentos para nós conseguirmos rastrear aonde está. 14.3. Ocorrência de saída de bens móveis. Esse, irmãos, é igual ao 14.2, porém ele é para sair. Então, nesse caso aqui, vamos usar o mesmo exemplo. A casa de oração A enviou os bancos para a casa de oração B. No caso
A casa de oração B que recebeu vai preencher o 14.2, que é a entrada dos bens. A casa de oração A, que mandou o bem para lá, ela vai preencher o 14.3. Acho que ficou claro, né? Então, coloca aqui o motivo, transferência enviada, venda, obsolescência, crime. Vamos abrir um parênteses nessa obsolescência crime. Irmãos, se houver um furto lá, tinha uma máquina de lavar e houve um furto, né? Foi feito o boletim de ocorrência, e aí não tem mais esse item. Aí os irmãos preenchem o 14.3 e aí coloca aqui porque houve furto. A obsolescência. Irmãos, a minha casa de oração lá tem, sei lá, tem alguns itens lá que não estamos usando e não está servindo mais para nada lá. Entre em contato com o irmão Carlos, como os irmãos já têm feito, e aí o irmão Carlos vai providenciar dentro da agenda dele a retirada desses itens lá e vem para o setor. E aí o setor tem toda uma tratativa, que depois o irmão Carlos, se entrar nesse assunto, até explica melhor, mas o setor tem toda uma tratativa para cada tipo de item que for retirado. E aí vai ser preenchido esse formulário aqui de saída, aí os irmãos colocam também o item obsolescência. Venda, irmãos, não. Por enquanto, nós não vamos, possa ser que há algum caso, mas é muito, muito, muito específico, e mesmo assim com autorização do ministério, passado por reunião. Então, dificilmente os irmãos na casa de oração vai clicar esse item de venda aqui, tá ok? E a transferência é o exemplo que nós demos dos bancos. Localidade de destino, o motivo da transferência enviada, né? Se foi um empréstimo, algo do tipo. E a descrição embaixo, como foi falado lá. Vamos seguir por conta do horário aqui. 14.4, declaração de retirada do bem. Essa declaração aqui de retirada do bem, irmãos, ele embaixo aqui tem assim, ó, declaro que recebi o bem acima descrito usado até esta data na casa de oração acima. Por ser verdade, firmo esta declaração e me responsabilizo pelo uso, destino que der ao bem ora recebido, isentando a congregação cristã no Brasil em qualquer ônus que advenha a partir dessa data. Isso aqui, irmãos, esse caso, o setor, a administração, ou a casa de oração sob autorização da administração, tiver que levar, por exemplo, um fogão que está todo enferrujado, todo velho, vai levar para um bota fora, por exemplo, ou para esses locais que tem reciclagem de material. Se de repente alguém se cortar nesse fogão lá, irmãos, enferrujado, alguma coisa, e depois acionar a congregação, esse item, ele tem lá na base de ativos da congregação um número e um registro. Então não tem como a congregação falar que não é dela. Então, toda vez que tiver que acontecer uma situação dessa, precisa a localidade ter um documento, que é esse aqui, o 14.4, preenchido, com a descrição certinha, porque se de repente alguém viesse machucar, nós temos esse documento aqui que isenta a congregação, fala, não, isso aqui foi feito toda uma tratativa, existe documentos, nada foi feito de forma irregular, e aí isenta a congregação de qualquer ônus que venha a partir da data que se desfez aquele item. Importante, né? A gente não sabe se já aconteceu, mas, por exemplo, a congregação não pode colocar na calçada lá alguma coisa que era da congregação, deixa lá e vem uma criança, alguém se machuca. Tudo isso é muito sério, irmãos. Foi falado nos primeiros slides, a questão de manter a transparência e a organização dos itens da congregação. Porque parece que não, mas a gente sabe como os tempos são difíceis, né? Ainda mais se tratando de documentos, exigências, né? Os irmãos são espirituais, entende? Seguindo 14.5, ata de inventário dos bens móveis. Nesta data foi realizado o serviço de aposição de etiquetas para identificar os bens móveis, conferência física dos bens móveis. Ao final do trabalho foram registradas as seguintes ocorrências relevantes, não houve fato relevante. Lembra lá que nós falamos que 2 irmãos na localidade vão fazer a conferência junto com as etiquetas que nós fornecemos ano passado, junto com os itens da lista que nós passamos impressa. Quando os irmãos forem fazer todo esse trabalho na casa de oração, ao término, os irmãos preencham uma ata de inventário, que é esse 14.5, atestando e confirmando que os irmãos estiveram lá e fizeram o inventário daqueles bens móveis, né? Então, ela é bem autoexplicativa aqui, né? E os irmãos é só ler aqui, dá para seguir certinho o preenchimento dela. E encaminhar uma via para o setor.
14.6, alteração de cadastro de bens. Esse aqui é pouco usado, mas como que esse formulário ele é usado? Lembra que nós falamos que o banco do salão da casa de oração, por exemplo, cidade de São Mateus, não é o mesmo banco da casa do salão de reunião do prédio da Piedade de cidade de São Mateus? Cada item ele tem um cadastro na localização dentro da casa de oração. Então, por exemplo, tem um banco lá na cozinha. Ele sempre ficou na cozinha e no sistema, no cadastro, ele está como cozinha. Porém, ele vai ser utilizado agora lá na secretaria. Então, precisa entrar no sistema, movimentar esse bem que estava na cozinha e jogar na secretaria. É para isso que serve o 14.6. É a alteração de cadastro do bem. É da onde ele estava, né? Da onde ele estava e para onde ele vai. Ok, irmãos? Esse eu acredito que é pouco usado, porque cada bem já tem a sua disposição física no local adequado. O 14.7, movimentação interna de bem. Esse formulário deve ser preenchido sempre que um bem for retirado de um local e levado para manutenção, troca, empréstimo para outro local dentro da administração. Por exemplo, mandou, sei lá, o no-break queimou e precisa mandar o no-break para reformar, para arrumar. Enquanto isso, vai ficar usando o no-break reserva ou de outra localidade. Para se ter um controle, que esse no-break foi para manutenção e que um outro está sendo usado na localidade, se preenche esse formulário aqui de movimentação interna, que é você tem um bem que ele foi movimentado dentro do setor e depois, possivelmente, ele vai voltar à sua condição original. Então, preenche o 14.7, ok? E vamos para o 14.8, mais conhecido dos irmãos. O 14.8, irmãos, ele é obrigado mensalmente ser entregue junto com o fechamento mensal de cada casa de oração. Todo mês tem que entregar junto com o fechamento. O 14.8, ele fala se houve ou não movimentação dentro do mês. Porque pensam bem os irmãos anualmente fazem tudo isso que nós aprendemos aqui, fazem todo o cadastro, movimentação, preenchimento de doação, alteração, fez tudo aquilo. Só que se essas movimentações ocorrerem dentro do mês e os irmãos não nos informar, a gente acaba perdendo todo esse trabalho que está sendo feito, toda aquela conferência, aquela anotação, aquela atualização cadastral que foi feita, ela pode mudar de um mês para o outro. Então, esse formulário é para que nós consigamos manter sempre o banco de dados atualizado. Havendo ou não uma auditoria, por exemplo, nós temos a informação sempre do último mês atualizada. Então, houve movimentação, precisa mandar o 14.8 preenchido aqui com o que movimentou. Se teve transferência, se teve entrada, se teve saída, se teve doação, se teve perda, se teve furto. Todos os outros formulários falados, cada um na sua modalidade, tem que ser colocado aqui se houve. Ah, irmão Rogério, mas não houve. Esse mês nós não tivemos movimentação nenhuma. Os irmãos enviem formulário, né, preenchido com a casa de oração, o mês de competência, né, a data de emissão do formulário e o mês de competência ao qual ele está se referindo. E embaixo, com certeza que vai estar em branco, porque não houve a movimentação. E aí lá na observação os irmãos podem colocar, não houve movimentação no mês atual, não houveram movimentações dentro desse mês. Os irmãos escrevem em observação que não houve. Pega a assinatura do diácono, né, o ancião e o responsável pelas informações e envia junto com o fechamento mensal aqui para o setor via malote. Esse procedimento os irmãos já estão, acredito que, acostumados. Seguindo aqui, irmãos, tem algumas informações. Essa aqui a gente passou para os irmãos, quando os irmãos estiveram aqui conosco em São Mateus, mas é mais o formato das etiquetas, que ela é um padrão, não é uma etiqueta qualquer. Ah, a gente vai cadastrar lá, colocar o código de barras e o nome do bem lá, do banco. Ela não é de qualquer forma, existe um padrão, uma etiqueta padrão da congregação, autoadesiva, existe um nome, existe um número, tá vendo aqui, ó, 21062 é uma casa de oração. Aí o número é o 103, refere-se a um armário de madeira de parede de 90 centímetros. Aí tem aqui a caixa coleta, o número da congregação, o número do bem. Então, existe todo um padrão, né, dentro da Congregação Cristã no Brasil para etiquetagem e cadastramento dos ativos da congregação.
Aqui a gente não vai passar porque a forma das etiquetas aqui fica mais com a administração, não é a localidade que faz, né? Aqui é só um exemplo, né, dos irmãos que a gente foi falado, por exemplo, né, cadeira do púlpito, parte traseira do púlpito é onde vai ser colado as etiquetas. Existe um padrão, isso aqui a gente forneceu para os irmãos também, junto com as etiquetas. Existe um local padrão para ser colado as etiquetas, para também não ficar muito visível, mas também não ficar muito escondido, né, ficar de uma forma bem de fácil acesso, sem ter uma exposição muito extintores, tá vendo? Tem a forma correta aqui. Onde formulários, irmãos, é isso. Aqui, irmãos, eu só complementar, porque nós já falamos, mas não vamos ler, logicamente. Existe o grupo 1, o irmão Carlos, representante aqui do grupo 1, todas as localidades que estão sob a orientação do irmão Carlos no grupo 1. E, logicamente, o nome dos irmãos que nós temos hoje. Não significa que o nome aqui está correto ou que realmente é essa pessoa, porque às vezes muda. Mas, no particular, havendo, depois quando nós disponibilizarmos para os irmãos, havendo alterações, os irmãos nos mandam. Grupo 2 com o irmão Júnior, a mesma coisa. Essas localidades aqui, elas fazem parte do grupo 2, junto com o irmão Júnior. E o grupo 3 com o irmão Rogério. São essas localidades aqui também, tá ok? Irmãos, a apresentação, o treinamento foi esse. Logicamente, havendo dúvidas, os irmãos vão estar disponíveis aqui para responder, tá ok? Deus seja louvado. Amém. Acho que o montão de irmãos das vezes, se quiser, na tribuna, eles passam. Aí o nome. Não vai querer fazer o nome Israel? Isso, só falar, só para agradecerem. Ele vai falar? Não, ele não. Tá, eu já li. Abre o microfone. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, duas partes aqui, só para complementar, que na casa de oração tem que ter 2 irmãos, tá? De acordo com o manual administrativo, a gente está percebendo que em muitas casas de oração tem um irmão só tomando conta do patrimônio. Aí os irmãos procuram o ministério para apresentar mais um irmão. O manual pede que tenha sempre 2 irmãos em cada casa de oração, certo? Outra coisa também, a parte que o irmão Rogério falou, dos irmãos estar entrando em contato com nós, do patrimônio, a respeito de algum bem que vai ser descartado. A gente está levando esses bens que estão sendo descartados, como geladeira, fogão, mesmo os aparelhos de informática, a gente está levando para um depósito nosso. Tem uns irmãos preparados que estão trabalhando esses bens e estão sendo vendidos. A gente não está mais descartando, jogando nada fora. Esse mês, por exemplo, a gente já arrecadou R$ 1.000 de patrimônio que ia ser descartado no lixo, tá certo? Então, todos os bens que os irmãos forem descartar, os irmãos passam, informam, a gente passa para retirar, os irmãos entregam para nós aqui no Jardim Sapopemba, que é um depósito que a gente está colocando, e no Cidade Satélite. E a gente está trabalhando e virando esse, teoricamente, que era lixo, né, em frutos, tá bom? Então, os irmãos entram em contato com nós. Outro ponto também é as etiquetas que são colocadas em altura. Nós estamos evitando colocar a etiqueta em ventilador, pegando escada para colocar etiqueta em ventilador, em ar-condicionado, onde tiver altura, a gente está evitando fazer esse trabalho com escada. Então, a gente está usando a porta da tribuna. Então, os irmãos podem colocarem as etiquetas dos ventiladores e ar-condicionado na porta da tribuna. Tá bom? Outro ponto aqui. Tem uma pergunta aqui, irmão Carlos. Hum. Um irmão que não está aparecendo o nome, Ariel Matos e Reinaldo.
Por favor, irmão Carlos, referente às etiquetas que ficaram da primeira conferência, já há disponibilidade para pegarmos as que faltaram a ser colocadas? Então, isso, no plantão, às quartas-feiras, os irmãos podem nos procurar, agendar com nós aqui, vir em São Mateus, e a gente fornece as etiquetas que estão faltando. Todas as etiquetas que estiver faltando, os irmãos entram no grupo, ou mesmo no PV, agenda com nós vamos estar, os nossos plantões aqui de quarta-feira, e a gente fornece as etiquetas. Mais alguma? Então, já foi comentado, os irmãos perguntaram se esse material vai estar disponível, né? Se nós vamos estar no grupo. Ou se não, não abre o seu microfone, pode falar. Sim, a apresentação ela vai ser disponibilizada e se caso algum irmão que está aqui no treinamento não estiver cadastrado no grupo de WhatsApp de bens móveis no setor Carrão, aí os irmãos mandam aqui no particular para a gente que a gente coloca o número do irmão lá, faz o cadastro do irmão, porque vai ser disponibilizado no atual grupo de WhatsApp de bens móveis do setor Carrão. Né? O microfone pode funcionar. Deixa eu abrir ela aqui. Mais uma parte, irmãos, referente aos bens que chegam na casa de oração por doação, mesmo sem documento, sem nota fiscal. Esses bens, eles têm que ser passados para o Ministério e administração. Mesmo não atendendo o nosso manual com a nota fiscal, tem que ser passado para o Ministério e administração. A gente não pode recusar esse bem sem passar para o Ministério e sem passar para a administração, tá certo? Agora, aqui também eu queria assim, agradecer ao nosso irmão Misael, que ele não está agora presente, mas vai ficar gravado, né? Essa reunião, esse treinamento, pela participação dele aqui, ele está no GEM, e a gente fica muito contente aqui de ter o irmão que está à frente aí praticamente do mundo, né? Em patrimônios da congregação, toma conta do Brasil todo, e fora do país também, na Europa, né? De todos os bens, que ajuda muito nós aqui no setor Carrão. Então, a gente está muito agradecido aqui com a participação do irmão. Deus abençoe o irmão. E Deus abençoe também todos os irmãos aí que participaram, que se disponibilizaram, né, esse tempo para estar aqui junto, ajudando a gente nesse trabalho aqui para a obra de Deus. Deixa eu ver se alguém tem algum irmão que tem mais quer falar. Apresentei, então. Fechei. Bom, a gente tem falado aqui do grupo do irmão Júnior, e aí, para quem não conhece aqui, o irmão Júnior vai se apresentar aí para os irmãos e falou que está à total disposição dos irmãos, se os irmãos precisar, ele está, porque precisar que deve, o irmão Júnior está aí, né? Fica à vontade. Deus abençoe os irmãos. Estamos juntos com os irmãos aqui aprendendo, né? Cada dia. Deus abençoe todos aí. Já estamos falando com alguns irmãos aqui no grupo aqui. Deus abençoe a todos, viu? Amém. Tá. Então, acho que da nossa parte, né? Da parte do treinamento, a gente encerrou. E agora a gente vai passar para os irmãos do ministério, se tiver alguma parte, alguma orientação, né? Alguma ajuda para nós também. Da nossa parte aqui do treinamento, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, louvado seja Deus por esta boa reunião, pela boa presença dos irmãos que estiveram online, ressaltando a importância da comunicação. Havendo dúvidas, os irmãos estão aqui dispostos a atender e a responder e a esclarecer qualquer dúvida que haja da parte dos irmãos, para que nós tenhamos, nessa parte, um bom atendimento na obra de Deus. Louvado seja Deus. Agora, então, nós vamos pedir ao irmão Antônio, irmão Toninho, vir aqui para agradecer pela reunião.
Juntos, vamos agradecer a Deus. Amém. Jesus, bendito seja Deus. Glória a Jesus. Bendito Glória a Deus. Nosso eterno Deus e bom Pai Celestial, na tua presença nos encontramos ao término desta reunião que tu preparou, aleluia, aqui no nosso setor, onde nós te louvamos, pois tudo isso, Senhor, é muito maravilhoso para todos nós. E louvamos, Senhor Deus, principalmente pela salvação da nossa alma, pelo privilégio de sermos escolhidos, aleluia, para fazer parte da tua herança. Rogamos aqui, Senhor, agora, ó grande Deus, dai-nos a graça e que possamos te honrar e fazer a cada dia melhor a tua vontade, pois tu mereces, Senhor, o melhor de cada um de nós. Te damos graças, Senhor Deus, pela boa guia e presidência que deste ao teu servo, pela boa direção que deste aos nossos irmãos na apresentação de todos esses assuntos, Senhor, que são de grande importância para a tua obra. Te agradecemos pelo bom comparecimento dos irmãos de cada localidade. Aleluia. Continua, Senhor, derramando deste amor, desta dedicação em cada um dos teus servos, pois todos nós sabemos que este trabalho, Senhor, aleluia, é de suma importância na tua obra, e não estamos fazendo para homem algum, mas estamos fazendo para te agradar, te servir, e temos certeza, Senhor, aleluia, glória ao teu nome, que haverá uma recompensa da tua parte para todos aqueles que se dedicam na tua obra. Agora, Senhor Deus, te louvamos maiormente pelo conselho da tua palavra, Senhor, pois a tua palavra nos ensinou, nos instruiu, e nós te rogamos, ajuda-nos a meditar na tua palavra e que possamos, Senhor, sempre nos mantermos na humildade, por mais que a gente perceba que se manifeste na nossa vida algum dom, alguma revelação, algo excelente, mas dai-nos a graça de considerar que nada disto é nosso, mas tudo é teu. Bendito seja o teu nome. Leva-nos em paz aos nossos destinos e permita, Senhor, que possamos a cada dia te servir melhor como tu mereces. Assim, ó grande Deus, te louvamos por tudo, pedimos as tuas bênçãos, aleluia, ajuda a cada irmão e irmã que participou na sua localidade, continua derramando da tua sabedoria, aleluia, para que possamos ver o prosperar da tua obra na casa de oração de que cada um representa também. Assim te pedimos tudo, em nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Os irmãos têm números que participaram? Foram 40. Louvado seja Deus, irmãos. Tivemos 40 irmãos conectados e aqui nós estamos em 2, 4, em 8. Total de 48 que participaram desta reunião. Algum irmão tem alguma coisa, alguma mensagem? Em ordem? Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a sua graça e a sua palavra permaneçam sempre em nossos corações. Amém. Eu tenho uma pergunta.